Durante os últimos anos, a casa em que eu moro virou uma espécie de eco. Cada canto parece repetir o mesmo som oco: silêncio. Quando casei com o Henrique, eu imaginava que esse espaço enorme seria preenchido com risadas, visitas, cheiro de bolo saindo do forno. Mas conforme o tempo foi passando, ele foi passando também, de viagem em viagem, de reunião em reunião, até sobrar apenas a mala dele no quarto, em mim, uma saudade que não sabia onde guardar. No começo eu fingia que não ligava. Mandava mensagens perguntando se ele estava se alimentando bem, e quando a resposta vinha fria e objetiva, tudo certo, amor, eu apagava rápido, como quem tenta se convencer de que tá tudo normal. Só que o tudo certo dele virou o nada certo do meu peito. A cada nova ausência, a casa parecia maior, e eu, menor. Com o tempo, fui criando uma rotina automática: acordar, café, trabalho remoto, série repetida, silêncio. Era um ciclo que me deixava entorpecida. Às vezes, eu me pegava parada no meio da sala, sem lembrar se já tinha almoçado. O relógio andava, mas eu não. E o pior não era a solidão, era a sensação de estar invisível. Foi num desses dias que o interfone tocou. Quase pulei de susto, o som parecia invasivo demais dentro daquele vazio. Dona Clara, aqui é o Lucas, o pedreiro. Vim ver o serviço da área gourmet. Eu havia esquecido completamente dessa reforma que o Henrique tinha combinado antes de viajar. Abri o portão e, por um instante, o sol da manhã me cegou. Quando a imagem ficou nítida, vi um rapaz de pele bronzeada, cabelos bagunçados pelo vento e uma expressão meio sem jeito. Carregava uma mochila surrada num ombro e uma trena na outra mão. Eu nem reparei direito nele no primeiro dia, só vi um rapaz de pele bronzeada, camiseta suada colada no corpo, e um sorriso que parecia pedir licença para existir dentro da minha casa. Bom dia, Dona Clara, posso dar uma olhada ali nos azulejos? A voz dele tinha um tom leve, quase tímido. Eu indiquei o caminho e fiquei observando de longe, como quem se distrai com um acontecimento raro. Era estranho ter alguém se movendo pela casa. O som das ferramentas, o vai-e-vem do martelo, o rangido da escada. Tudo parecia devolver um pouco de vida aos corredores. Enquanto ele media as paredes, eu tentava ler um livro, mas as palavras simplesmente não entravam. Às vezes ele fazia perguntas simples: a senhora quer trocar essa pia também? E eu me pegava respondendo rápido demais, como quem tem medo de perder o fio da voz humana. No fim da tarde, quando ele foi embora, o silêncio voltou, mas diferente. Um silêncio menos pesado, quase curioso, como se o ar esperasse algo. Fiquei sentada no sofá, observando o rastro de pó no piso, as marcas das botas dele. Era só reforma, eu dizia para mim mesma. Só isso. Ainda assim, aquela noite, quando o vento bateu na janela do quarto, percebi uma coisa estranha. Fazia tempo que ninguém me olhava nos olhos com atenção. E perceber isso doía mais do que a ausência do Henrique. Doía porque me lembrava de algo que eu tentava esquecer. Eu ainda estava viva, e sentir falta do toque era o mesmo que admitir isso. A saudade veio espessa, quase física. O relógio marcava meia-noite, e eu me peguei pensando no rapaz do sorriso que pediu licença para entrar, sem saber que já tinha entrado mesmo antes de eu poder dizer qualquer coisa. Nos dias seguintes, a presença do Lucas virou parte da rotina. A única parte viva dela, se eu for sincera. Ele chegava cedo, antes mesmo do sol se ajeitar direito no céu. O portão batia, o cachorro do vizinho latia, e logo eu ouvia o som familiar do balde, das ferramentas, da voz dele cantando baixinho alguma moda sertaneja despreocupada. Aquilo trazia um tipo de energia nova para dentro da casa, como se o ar deixasse de bocejar. Lucas era sempre educado, um desses rapazes que ainda dizem com licença para entrar e obrigado, Dona Clara, em cada copo d'água. Mas tinha algo nos olhares dele, um segundo a mais, quase imperceptível, que me deixava confusa. Não era desrespeito, era curiosidade, ou talvez eu estivesse precisando tanto ser vista que lia beleza até na distração de um gesto. Comecei a inventar pequenas desculpas para ficar por perto. Um café que sobrou demais, um pano que precisava ser estendido justo onde ele trabalhava, perguntas óbvias sobre prazos que eu mesma sabia responder. Ele aceitava cada pretexto com naturalidade, às vezes sorrindo, às vezes apenas acenando com a cabeça, concentrado. Quer mais café, Lucas? Se não for muito trabalho, Dona Clara. Trabalho seria não ter companhia para dividir o cheiro dele, eu respondia, brincando, e me arrependia um segundo depois.
Mas ele ria, e o riso dele tornava o arrependimento gostoso. À tarde, a luz batia de um jeito bonito na área gourmet. O pó de cimento voava como poeira dourada. Eu permanecia ali, encostada ao balcão, fingindo organizar papéis só para ter o pretexto de observar aquele movimento simples. O modo como ele segurava a espátula, a concentração no olhar, o suor riscando o pescoço. Era bonito de um jeito tranquilo, doméstico. Sabe quando você sente o olhar de alguém te percorrendo inteirinha sem nem encostar? Era isso o tempo todo. Eu fingia não perceber, mas o corpo inteiro percebia, aquele arrepio súbito, uma vertigem leve misturada à culpa. Por dentro, algo tentava se defender. Para, Clara, não transforme gentileza em desejo. Mas outro pedaço de mim retrucava. O que há de errado em se sentir viva? Conforme os dias passavam, as conversas aumentavam. Descobri que ele era do interior de Minas, que tinha parado de estudar para ajudar a mãe, que sonhava juntar dinheiro para abrir uma lojinha de móveis planejados. A voz dele carregava a esperança de quem ainda acredita no tempo. E eu ouvia, encantada, lembrando de quando eu também falava do futuro sem peso. Quando ele ia embora, a casa continuava impregnada do cheiro de argamassa misturado com perfume barato, um cheiro que grudava na minha blusa e, de algum modo, no pensamento. À noite, deitada no sofá onde quase nunca ninguém se sentava comigo, eu ficava revendo detalhes banais. O jeito que ele limpava as mãos no pano, o riso fácil, o olhar firme. Parecia absurdo, mas aquele rapaz que chegava todo dia carregava um pedaço da juventude que eu achava perdida. E talvez o mais perigoso fosse perceber que, pela primeira vez em muito tempo, eu não queria que o serviço terminasse nunca. A chuva daquele dia começou mansa, dessas que enganam a gente, parecendo passageira. Eu já tinha avisado ao Lucas para não vir, vai molhar tudo, deixa para amanhã. Mas ele respondeu pela mensagem curta de sempre. Não se preocupe, Dona Clara, já tô a caminho. E realmente veio. Quando o portão se abriu, vi o rapaz completamente encharcado, camiseta colada no peito, cabelo pingando, e aquele sorriso leve, o mesmo de sempre, só que dessa vez encharcado de tempestade. Meu Deus, Lucas! Vem logo pra dentro, você vai pegar um resfriado. Ele hesitou por um segundo, olhando as botas sujas. Melhor não, Dona Clara, tô todo molhado. Se ficar aí, vai encharcar de vez. Entra. O chão seca, você não. Ele entrou, meio sem graça, o som da chuva martelando o telhado. Fui até o banheiro pegar uma toalha, e percebi o quão ridículo era o meu nervosismo. Era só uma toalha, mas parecia uma desculpa para cuidar de alguém, coisa que eu não fazia há tanto tempo. Voltei para a cozinha com o pano branco nas mãos, o coração fora de compasso. Eu entreguei a toalha e nossas mãos se tocaram. Foi só um segundo, mas meu corpo inteiro lembrou que ainda estava vivo. Ele agradeceu, num tom baixo, e começou a se secar. Tirou a camiseta encharcada, torceu-a na pia, o tecido pesado de água escorrendo por entre os dedos dele. Eu disfarcei, mexendo na cafeteira, mas a visão do vapor subindo se misturava à da pele dele, quente, morena, jovem. Perguntei se queria café. Quero sim, Dona Clara, disse com um sorriso quase tímido, enxugando o rosto. Enquanto o líquido escorria na cafeteira, o cheiro do pó se espalhou pela cozinha, denso e familiar. Ele sentou à mesa, o cabelo ainda úmido, a toalha pendurada no ombro. Eu me dei conta de que estava de hobby, e o tecido fino deixava entrever mais do que eu gostaria. O hobby quis correr para trocar, mas minhas pernas não obedeceram. O silêncio tomou conta, aquele tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de coisas que não se pode dizer. Do lado de fora, a chuva engrossou, desenhando rios pelo vidro da janela. Dentro, tão perto um do outro, tudo parecia suspenso. O vapor do café, o barulho da água, o som das respirações. Lucas olhava o chão, arranhando o tampo da caneca com o polegar, e eu me agarrei nesse gesto simples para não olhar de volta. Chuva assim me lembra minha cidade, ele disse, tentando quebrar o ar denso. E me lembra que o tempo sempre volta, né? Eu respondi, sem saber de onde tirei coragem para dizer aquilo. Ele sorriu, breve, como quem entende o que não foi dito. Aí ficou quieto, observando a cortina de chuva. O cheiro de café, de chuva e da pele dele se misturou, e por um instante tudo o que existia era aquilo, o calor de estarmos vivos no mesmo espaço. Nenhum gesto além de um olhar. Mas dentro de mim alguma coisa se moveu. Era perigoso, eu sabia, não pelo que poderia acontecer, mas pelo que já estava acontecendo, invisível.
Quando a chuva deu trégua e ele colocou a camiseta novamente, agradeceu o café e disse até amanhã. O eco dessa frase ficou pulsando junto com o meu coração, que teimava em não entender a diferença entre juventude e desejo, entre solidão e necessidade de ser sentida outra vez. O dia começou cinza, daqueles em que o relógio parece andar arrastando os pés. O barulho dos azulejos sendo assentados vinha lá de fora, ritmado, insistente, e eu tentava me manter ocupada respondendo e-mails, lavando louça, qualquer coisa para não pensar. Perto do meio-dia, o celular vibrou. Era o Henrique. Atendi com o coração já encolhido, adivinhando o teor da conversa antes mesmo da primeira palavra. Amor, surgiu um problema no contrato. Preciso ficar mais uns 15 dias aqui, tá? Foram poucos segundos, mas senti como se tivesse levado um golpe. Tentei manter a voz firme. Tudo bem, eu entendo. Faz o que precisar. Prometo compensar depois, tá? Te amo. E a ligação terminou, deixando um buraco em mim onde devia haver consolo. Soltei o celular sobre o sofá e sentei devagar. O pano do vestido enrugou sob as minhas mãos. Olhei ao redor. A casa imensa, quieta, o som distante do trabalho lá fora. Por um instante, os olhos começaram a arder e eu nem tentei segurar. Chorei ali mesmo, sem elegância, sem raciocínio, um choro baixo, meio de criança, o tipo que a gente segura anos e depois não sabe mais controlar. A porta da varanda rangeu. Dona Clara. A voz veio hesitante. Limpei o rosto às pressas, mas era tarde. Ele já tinha visto. O que foi? A senhora tá bem? Tentei sorrir. Falhei. Tô, é besteira. Notícia do meu marido, só tá demorando mais. Ele ficou parado por um segundo, sem saber se saía ou se aproximava. No fim, fez algo que eu não esperava. Entrou na sala devagar e sentou-se no sofá ao meu lado, sem pedir licença. O cheiro de pó de cimento e sabonete barato veio junto. Essa mistura estranhamente humana me deu vontade de chorar de novo. Não precisa dizer nada, falei, quase sussurrando. E ele, de fato, não disse. Ele não falou nada, só pegou minha mão e deixou ali, quente, firme. Naquele momento eu não era a patroa, não era a mulher casada. Eu era só uma mulher morrendo de vontade de ser abraçada. O contato durou segundos, mas teve o peso de vários anos. O coração batia tão alto que parecia preencher o silêncio do cômodo. Nenhuma palavra, só o som da chuva começando de novo lá fora, marcando o ritmo das respirações. Eu deveria ter soltado a mão dele, mas não consegui. A pele quente, os dedos calejados, uma força tranquila que, de algum modo, não ameaçava, só amparava. Era isso, amparo. Um consolo simples, humano, perigoso apenas porque era sincero. Depois de um tempo que não sei medir, ele respirou fundo, soltou devagar e abaixou o olhar. Vou voltar pro serviço antes que esfrie demais, disse baixinho. Eu apenas assenti. Quando ele saiu, o espaço ao meu lado ficou quente por alguns segundos. Foi o suficiente. Para entender o que mais doía, não era a ausência do Henrique, era o silêncio que sempre vinha com ela. E, naquela tarde, quem quebrou esse silêncio não foi a voz de ninguém, foi um gesto. Um único gesto capaz de lembrar o que eu vinha tentando esquecer. Que o coração, mesmo cansado, ainda procura abrigo. O entardecer daquele dia veio pesando no ar, como se as nuvens carregassem a mesma confusão que eu sentia por dentro. Lucas terminava de guardar as ferramentas, o som metálico ecoando baixinho pela varanda. Eu observava da cozinha, fingindo arrumar xícaras que já estavam limpas. Era só uma forma de ocupar as mãos e não mostrar o quanto o coração parecia fora do lugar. Quando ele entrou para avisar que tinha concluído o serviço, a luz dourada do fim de tarde batia nele de um jeito perigoso, revelando os traços do rosto, os ciscos de trabalho nas mãos, o olhar cansado e doce ao mesmo tempo. Acho que acabou, Dona Clara, disse. Ficou tudo como a senhora pediu. Assenti, sem saber onde deixar os olhos. A voz falhou um pouco. Obrigada, Lucas. Ficou lindo. Ficou mesmo. Tudo. Até o silêncio. Ele hesitou, como quem quer se despedir, mas fica preso ao chão. Eu devia ter aberto o portão, devíamos ter encerrado aquilo ali, mas em vez disso sentei-me no sofá, exausta de dentro para fora. Ele veio até mim, talvez para buscar a assinatura do serviço, nunca saberei direito. Quando percebi, estava sentado também, a poucos centímetros. O ar pareceu diminuir de tamanho. A televisão desligada refletia nossas silhuetas borradas.
duas solidões lado a lado. Por impulso ou necessidade, eu virei o rosto e encontrei o olhar dele. Foi assim, um segundo arrastado para dentro do outro, sem volta. E nesse intervalo, 1000 coisas aconteceram sem movimento algum. Lembranças, fome, culpa, vontade, medo. Eu sabia que era errado, sabia que podia destruir tudo. Mas naquela hora o errado parecia a única coisa certa da minha vida inteira. Não sei quem se inclinou primeiro. Só lembro da respiração se misturando, do mundo encolhendo. Quando nossos rostos se aproximaram, o tempo parou como se tivesse medo de interferir. Foi o toque mais terno e mais arriscado que já existiu, não pelo gesto em si, mas por tudo que ele carregava. O beijo aconteceu como a primeira chuva depois de uma seca longa, devagar, denso, cheio de anos se soltando de uma vez. Não houve pressa nem ruído, só aquele tipo de silêncio que grita. O gosto salgado de lágrimas que eu nem percebi ter deixado escorrer. O calor atravessando camadas de cautela. E um pensamento atravessando tudo. Eu ainda sei sentir. Quando a distância voltou, porque sempre volta, olhamos um pro outro com o mesmo espanto de quem acorda de um sonho. Ele baixou os olhos primeiro, respirou fundo. Desculpa, Dona Clara. Não fala nada, respondi, a voz embargada. Só, não fala. O céu lá fora se tingia de laranja e violeta, cores de fim e começo ao mesmo tempo. E eu fiquei ali, sentada, tentando entender se o que acontecerá era tragédia ou renascimento. Talvez fosse um pouco dos dois. Senti o gosto do café frio na boca, o eco do coração apressado, e uma culpa miúda começando a crescer, não pelo beijo em si, mas pelo que ele revelava. O tamanho da minha carência, da minha vontade de existir plenamente outra vez. Lucas se levantou devagar, os passos incertos como quem atravessa chão rachado. Eu volto amanhã para conferir o rejunte, disse, sem me encarar. Assenti. A porta se fechou, e a casa pareceu respirar junto comigo, um suspiro longo, pesado, agradecido e assustado. Toquei os lábios, como quem confirma se algo foi real. Foi. Real e impossível. Naquele instante, entendi que a vida às vezes testa os corações de quem anda muito tempo no frio, e quando o calor finalmente chega, a gente se queima, mas também se lembra que ainda pulsa. Depois que o primeiro beijo terminou, o silêncio ficou diferente, não era mais o vazio de antes, era um intervalo pulsando entre o que fomos e o que estávamos prestes a ser. Ainda sentados, eu e Lucas permanecemos imóveis, respirando o mesmo ar, tentando entender o que o corpo já tinha decidido por conta própria. Havia um zumbido fino no peito, uma mistura de medo e coragem. Ele estendeu a mão, hesitante. Eu a encarei por um instante que pareceu interminável. Quando meus dedos tocaram os dele, senti uma descarga de vida que não alcança explicação. Não foi pressa. Foi reconhecimento. O sofá, que durante anos tinha sido meu refúgio de solidão, virou testemunha silenciosa daquele instante em que o mundo inteiro desapareceu. O relógio não marcava mais hora, a chuva lá fora não existia, o passado e o futuro se desfaziam como poeira sob o sol. Só havia o presente, intenso, vibrando, quase insuportável de tão real. Eu fechei os olhos e deixei ele me mostrar que eu ainda era inteira, ainda era mulher, ainda era capaz de sentir o corpo pegando fogo, fogo de dentro, de quem volta a acreditar que merece afeto. As mãos dele tremiam, e a minha pele respondia com o mesmo tremor. Era como se cada nervo acordasse depois de um longo coma, descobrindo de novo o sentido de existir. O tempo respirava junto com a gente. A cada inspiração, uma lembrança minha se soltava, as noites sozinha, as mensagens sem resposta, a sensação de envelhecer invisível. Tudo ia embora, empurrado pela força bruta de um gesto simples, ser vista. Ser tocada por dentro, no que há de mais humano. Por alguns minutos não havia culpa, apenas uma entrega que me devolvia o direito de ser alguém com pulsação, e não apenas um papel numa história sem emoção. Eu me sentia viva, ardendo, com vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, como se a dor acumulada tivesse finalmente encontrado por onde sair. Lembro, mais do que da cena em si, da sensação de equilíbrio entre loucura e paz. Todo o resto desfez-se, nomes, datas, promessas, vontades. Restou o som da respiração, os corações tropeçando um no outro, o cheiro de cimento e chuva e café se misturando ao suor frio da pele. Nesse turbilhão, não havia mais diferença entre alegria e desespero. Era tudo a mesma coisa, o grito de um corpo que se lembrava de ser corpo, o desabafo de uma mulher que enfim se reconhecia sem espelho, sem fingimento.
E mesmo sabendo, sempre soube, que aquele instante não cabia no mundo em que eu vivia, ainda assim não quis impedir. Porque o erro, naquele momento, tinha gosto de verdade. Aos poucos, o coração desacelerou. O silêncio voltou, mas outro tipo de silêncio, cheio de respirações fundas, de cansaço doce e de uma culpa que nascia tímida, rastejando pelos pensamentos. Eu abri os olhos e o vi ali, o rosto leve, os olhos confusos, bonitos, uma mistura de quem acaba de ganhar e perder ao mesmo tempo. Eu queria dizer alguma coisa, mas não havia palavras capazes de caber no que tinha acontecido. Então apenas encostei a cabeça no sofá e deixei o ar entrar aos poucos, tentando guardar dentro de mim não a recordação do gesto, e sim a certeza do que ele significou. A casa parecia outra, como se as paredes tivessem ouvido tudo, e, em silêncio, prometessem guardar segredo. Lá fora, a chuva cessara, e um raio tímido de sol atravessava a janela, pousando sobre nós dois, um quadro breve, impossível de repetir. Enquanto Lucas recolhia as ferramentas, eu ainda sentia o eco de tudo. Não havia arrependimento, tampouco justificação. Havia um aprendizado estranho, o de que viver é, às vezes, deixar que o coração transborde, mesmo que isso custe recomeços dolorosos. Quando a porta se fechou atrás dele, o sofá continuou quente, e eu respirei fundo. O isso do título não era um ato proibido, era o instante em que a solidão perdeu a guerra. Depois que tudo cessou, veio o som da respiração tentando encontrar um ritmo. Era como o mar depois da ressaca, ainda espumando, ainda perigoso. Lucas levantou devagar, evitando o meu olhar. Havia nele uma mistura de respeito, confusão e medo do que viria a seguir. Nenhum de nós sabia o que dizer. Pegou as ferramentas espalhadas pelo chão, encaixando uma a uma na caixa. O barulho metálico soava como um relógio marcando o fim de algo que jamais teria começo de verdade. Eu queria que ele dissesse qualquer coisa que me sustentasse de volta na realidade. Mas ele apenas acrescentou, num sussurro inimigo do ar, eu vou. E não completou a frase. As botas dele bateram no piso molhado do corredor, o chiado da porta ecoou e o portão fechou sem pressa. Ficou o cheiro de cimento, de café e de nós. Sentei de volta no sofá, incapaz de me mover. A roupa amarrotada, o cabelo em desalinho, a mente tentando costurar explicações possíveis para o que não tinha nome. O mundo parecia suspenso, o tic-tac do relógio, exagerado, como se me cobrasse o preço da escolha. Eu fiquei ali sentada, com o gosto dele ainda na boca, pensando, será que eu traí meu marido, ou será que eu finalmente me encontrei? A pergunta latejava dentro de mim, e nenhuma resposta era boa o bastante. O prazer ainda vibrava como lembrança quente, mas por baixo dele crescia uma culpa fria, descendo devagar pela pele como chuva retrocedendo. Era o contraste cruel entre êxtase e vazio, o topo e o abismo habitando o mesmo espaço. Olhei ao redor. A casa continuava igual, aparentemente. Mas tudo parecia fora de lugar, principalmente eu. As almofadas tortas, o copo esquecido na mesa, o reflexo do meu rosto no espelho da sala. Vi uma mulher que não reconhecia. Parecia mais viva e ao mesmo tempo mais ferida. Fui até a pia, deixei a torneira aberta por tempo demais, como se a água pudesse levar embora os vestígios daquele instante. Mas não levou. O que ficou era interno, um eco constante dizendo que algo tinha mudado para sempre. Lembrei do Henrique, longe, talvez mandando mensagens corporativas sem emoção. Pensei em nós dois, na vida organizada que construímos, e me dei conta da distância entre vida e vivência. Quantas vezes eu havia dito estar bem apenas para não gerar conversa? Quantos silêncios aceitei como prova de maturidade? Voltei pro sofá e me encolhi ali, abraçando um travesseiro. Pela janela, a luz da tarde já acabava, deixando o céu cor de ferrugem. O barulho da rua retomava seu curso, crianças rindo, vizinho ligando o rádio, o cotidiano fingindo normalidade. Só eu sabia que dentro daquela casa o tempo tinha se partido em dois, antes e depois de um único olhar. A cada respiração, algo em mim insistia em lembrar da doçura que tinha sentido minutos antes, como se o corpo, ingrato, se recusasse a se envergonhar. Mas a alma, essa já começou o julgamento. Pensava nas consequências, em como encarar o espelho na manhã seguinte, em como lidar com a ausência de qualquer promessa. Lucas não tinha prometido nada, e talvez aí residisse a honestidade dele. Foi embora sem dizer o que eu temia ouvir e também o que eu desejava. O silêncio dele foi o último cuidado, não transformar o impulso em farsa.
Fiquei sozinha com o coração pulsando fragmentado, entre o vício da lembrança e o medo do perdão. Pela primeira vez compreendi que culpa e saudade podem dividir o mesmo espaço, e que às vezes o amor é apenas o nome que damos à carência quando ela encontra afeto. Com o cair da noite, levantei e fechei as cortinas. O sofá permanecia quente, guardando a marca invisível de um erro que parecia verdade demais para ser apagado. Sentei novamente, respirei fundo e sussurrei para ninguém em especial. Foi só um instante, mas esse instante me mudou. E assim o silêncio voltou, cada vez mais espesso. Mas dentro dele, lá no fundo, pulsava uma certeza incômoda. Depois de tantos anos adormecida, eu estava viva, e aprender a viver de novo teria um preço que eu ainda nem sabia calcular. Já se passaram alguns dias desde aquela tarde, e a casa voltou ao silêncio original. A reforma terminou, o cheiro de tinta sumiu, e o barulho das ferramentas que antes me acordava cedo agora mora apenas na memória. O sofá continua no mesmo lugar, fiel e estático, como se carregasse um segredo que ninguém mais precisa saber. Lucas não voltou. Mandou uma mensagem simples, profissional até o último detalhe. Tudo certo por aí? Qualquer coisa, pode me chamar. Eu li e reli, cada palavra pesando mais do que deveria. Depois apaguei. Não respondi. Dentro de mim, fiquei dividida entre o alívio e a falta. Nos primeiros dias, o corpo ainda reagia de um jeito que me assustava, uma descarga de lembranças que vinha sem ser chamada. Depois, a culpa veio se instalando com o rigor de uma visita silenciosa. O tempo tem dessas ironias. Aquilo que parecia insuportável de tão bom virou um pensamento que doía feito ferida mal curada. Continuei seguindo a vida, supermercado, reuniões, mensagens automáticas com o Henrique, o mesmo tudo bem de sempre. Mas agora eu ouvia o tom dessas palavras, percebendo que, no fundo, não era tudo bem coisa alguma. Percebi também o quanto a solidão nos ensina truques perigosos, a fingir, a suportar, a inventar justificativas. De noite, quando deito, às vezes ainda sinto o peso invisível de um olhar sobre mim, não o do Lucas, mas o meu próprio, me observando lá de dentro, perguntando quem eu me tornei. E é estranho admitir, por mais que me doa lembrar, há um pedaço de mim que é grato. Porque naquele instante, naquela tarde, descobri que ainda existia dentro de mim um coração inteiro, só estava coberto de pó, esperando ser descoberto por alguém, ou por mim mesma. Ando me questionando o que é pior, pecar por ter cedido ou por nunca ter sentido nada. Será que fidelidade também pode ser uma forma de omissão? Essas perguntas ecoam no mesmo sofá em que a vida me confrontou. E cada vez que o vento mexe as cortinas, tenho a sensação de ouvir uma resposta diferente, nenhuma delas definitiva. A casa agora parece obediente demais, como se não quisesse me lembrar dos dias em que havia risos, martelos, vozes. Mas eu lembro. Lembro por cada canto, cada marca de tinta. E guardo esse segredo não como troféu, nem como vergonha, mas como lembrança do dia em que entendi que o coração humano não é feito para funcionar em silêncio eterno. Talvez, um dia, eu tenha coragem de contar pro Henrique. Ou talvez não. Talvez essa história seja apenas uma dessas que ficam entre o que é dito e o que é sentido, o tipo de lembrança que alimenta e fere ao mesmo tempo. A vida segue, como sempre seguiu, e eu aprendi a caminhar sobre o fio entre o certo e o necessário. O tempo, quem sabe, ainda coloque as coisas no lugar. Mas toda vez que passo pela sala, evito olhar pro sofá. É como cruzar com um antigo amor na rua. A gente finge que não vê, mas o corpo inteiro reconhece. Talvez o certo e o errado sejam apenas rótulos criados para domesticar o que o coração entende sem precisar de idioma. E, se for assim, tudo o que aconteceu aqui dentro não foi pecado, foi resistência. Um grito de vida de quem estava cansada de sobreviver em silêncio. Respirei fundo, e antes de encerrar o vídeo, porque esta é, afinal, uma história contada para vocês, deixo a pergunta que não me deixa dormir. Me contem aqui nos comentários. Você já se deixou levar por um desejo que sabia que ia doer depois? Já sentiu na pele que às vezes o errado é o que salva a gente da solidão? Eu preciso saber se sou só eu.